Olá, bem-vindos ao Horizonte Notícia Entrevista. Religião e Contemporaneidade, a atualidade do fenômeno religioso é o nome de um livro lançado nesta semana na PUC Minas. A obra é resultado de trabalhos desenvolvidos ao longo de um colóquio do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade. A organização é dos professores Fabiano Campos e Flávio Senra, junto de discentes da pós-graduação. Nós vamos conversar no programa de hoje com um dos organizadores para falar mais sobre essa obra. Seja bem-vindo, professor Fabiano. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada pela presença. Pelo convite. Bom, religião e contemporaneidade é um tema bem extenso, né? Por que se falar dele? Nós julgamos necessário pelo fato de que nós entendemos que a religião e as variantes do termo, que o termo implica, como espiritualidade, religiosidade, elas não se configuram da mesma maneira nos tempos de hoje como nos tempos de outrora. Então, nós, com o objetivo de entendermos as transformações, as mudanças pelas quais o universo religioso ou o fenômeno religioso passa no mundo de hoje, na nossa cultura, nós pensamos, então, articulamos a obra. O que a gente pode dizer que seriam as principais transformações da religião nos tempos de hoje? Nós temos aí em vários aspectos, na verdade, a meu ver, e isso é o que dá, inclusive, Fernanda, a multiplicidade de análises que o livro aborda, sim, contempla. Nós temos a questão do Estado laico, da laicidade, nós temos, por outro lado, a pertença religiosa, ao mesmo tempo, o não pertencimento a uma determinada instituição religiosa, mas isso não significando necessariamente ausência de crença. Nós temos também o que nós chamamos de sincretismo religioso, que é a mistura de partes de doutrinas ou de partes de uma religião com a outra. Nós temos o chamado trânsito religioso, quando alguém sai de uma determinada tradição, passa para outra numa fluidez espantosa aos olhos dos pesquisadores e sem se necessariamente se vincular necessariamente a uma instituição. Temos um espectro bem amplo dessas transformações. E de que forma esses assuntos são tratados no livro? Esses assuntos são abordados a partir aí da análise dos autores de diversas formas, desde autores que procuraram entender o fenômeno em outras partes do mundo que não o Brasil, como, por exemplo, nós temos textos do professor Marcelo Goucher, que pensa, a partir da Europa, do contexto europeu. Sobre a obra de Goucher, nós temos os textos do Henrique Lott, o professor Henrique Lott, que também é um dos organizadores, mas também temos do professor Carlos Stail, e temos também outras análises que buscam compreender, por exemplo, a questão da laicidade, das implicações que o termo Estado laico, laicidade sugere na sociedade contemporânea, porque ele abre para nós a perspectiva de que o Estado laico não necessariamente é laicista, mas deve proteger ou deve salvaguardar, a princípio, a convivência religiosa de forma harmoniosa, de forma pacífica. Então, isso é trabalhado na França pelo professor, no contexto francês, pelo professor Philippe Portier, temos a reflexão dele, no caso brasileiro do professor Marcelo Camurça, e, enfim, temos aí os textos também do professor Carlos Mauro, da UERJ, que trabalha a questão de como se configura algumas questões religiosas pós-Revolução Francesa, e temos também textos da minha autoria, que eu procuro entender um pouco mais a questão
religiosa e teológica a partir do pensamento de um autor francês, lituano-francês, que é o Emmanuel Levinas, e temos também reflexão do próprio professor Flávio Senra, que aborda para a gente a temática da espiritualidade não religiosa, né? De um tema que está muito presente no mundo de hoje. E temos também da outra organizadora, que hoje é doutoranda no nosso programa, que é a Tatiane. A professora Tatiane aborda no seu texto a possibilidade de se pensar uma religião mágica nos tempos de hoje, a partir da reflexão bem pontuada do Marcel Mauss. Então, se vê com isso que se tenta aí análises diversas, né, sobre o fenômeno. Bacana. Interessante que você pontuou aí diversos nomes, né, gente de vários cantos aí do mundo, do Brasil, assim, que participaram desse colóquio, né, que foi realizado na PUC Minas. De onde partiram, né, essas reflexões, né? Como é que foi esse trabalho? Sim, o evento de onde, né, surge o livro como fruto do evento, ele, na verdade, vem sendo realizado a todo ano pelo grupo de pesquisa Religião e Cultura, do qual eu faço parte como membro pesquisador, o professor Flávio, coordenador. Esse grupo de pesquisa ele visa analisar questões da religião na contemporaneidade, essas questões que envolvem o tema religião, espiritualidade, religiosidade, institucionalmente ou não, o tema do niilismo também. Então, o grupo é composto por discentes, por docentes do programa, e as pesquisas, então, quando nós, em determinado ano, nós sempre escolhemos um tema. No caso do quarto colóquio, que originou a obra, nós definimos que o tema seria religião e contemporaneidade. Na ocasião, o professor Henrique Lott estava fazendo seu pós-doutorado na PUC Minas, e ele ajudou a organizar o evento. Interessante. Agora, como é que foi o trabalho de organização aí de tanto tema, né? Tanta coisa, tanta diversidade para resultar no livro aí? É um trabalho meticuloso de pensar as pessoas, de convidá-las, né? Os professores e pesquisadores que trabalham determinados temas e sempre procuramos também convidar pessoas que vêm trabalhando e que têm um certo destaque no cenário acadêmico, no cenário intelectual, que possam falar para a gente de uma maneira clara, nos ajudar a pensar, nos ajudar a refletir sobre essas questões. Então, nós convidamos esses professores, né? Inicialmente, eles aceitaram o nosso convite para participar do evento e depois do evento nós pedimos a eles que nos fornecessem e eles gentilmente nos concederam seus textos e organizamos a obra. Bacana. Agora, você já falou um pouquinho do trabalho do grupo. Como é que é esse grupo de pesquisa da pós-graduação em Ciências da Religião, Religião e Cultura? Também bastante interessante, né? Sim, o tema religião e cultura, né, é um tema também vasto, mas é um tema muito importante, porque diz para a gente de um lugar do ser humano, né? Diz que o ser humano não é só apenas dado biológico, fisiológico, físico, ele é animal, é um ser que traz consigo, né, toda uma carga genética, biológica, e também instintos, como qualquer outro animal. Mas ele é mais do que isso, em certo sentido, ele tem uma outra face, né, que é a face da cultura. Então, e na cultura, de modo especial, que é esse universo da expressão do homem, do se fazer, que nos revela que o homem não é um ser acabado, dado e construído de antemão, mas que ele está por se fazer o tempo todo. E esse se fazer se dá na linguagem, se dá na cultura, se dá, né, naquilo que a gente produz, sobre aquilo que a gente fala e produz em termos de materiais, mas também de conhecimento. A religião ela é uma dimensão
desse espaço da cultura, dessa dimensão simbólica do homem. E ela nos ajuda, então, a pensar que talvez seja uma dimensão fundamental do ser humano no espaço da cultura, no universo da cultura. É bem interessante mesmo. Professora, nosso tempo está terminando. Queria saber, você falou que no lançamento aí nessa semana, a busca pelo livro já foi muito grande, né? Como é que as pessoas fazem para encontrar o Religião e Contemporaneidade? O livro ele foi publicado pela Fonte Editorial, né? Teve aí o apoio de 3 agências de fomento, a CAPES, a FAPEMIG e o CNPq, que nos ajudaram, né, com verbas públicas para a organização do evento, que nos possibilitou, por exemplo, né, o contato com os professores de fora, trazê-los tanto em nível nacional quanto internacional e compilar, por fim, a obra. Então, a essas agências, inclusive, permitam-me os nossos agradecimentos. Claro. Né? E, ao fazer isso, a gente então, pensou que a obra devesse ser doada, porque já que se trata de verba pública, então, no caso do lançamento, a quem participou, foi essa semana, a gente forneceu um exemplar do livro, mas quem quiser adquirir, pode adquirir pela própria Fonte Editorial posteriormente. Bacana, bacana. Muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. O Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.